Mais uma vez, nós vamos dar continuidade à nossa campanha, Eu e Mais Um. E nós estamos te desafiando, além de usar a nossa pulseira, eu até brinquei com o pessoal, não é tão elegante assim para o nosso look, mas nós temos um propósito, de ministrar a uma vida, de ministrar a uma família, de fazer uma declaração profética e de declarar no reino de Deus uma transformação poderosa na vida de alguém que amamos ou na vida de uma família que nós amamos. Se você ainda não pegou a sua pulseira, pegue. Se você ainda não colocou a família ou a pessoa ali na nossa árvore frutífera, faça isso, porque isso tem poder sim no reino dos céus. Então nós estamos lembrando a você que precisamos pensar de forma muito séria no sentido da vida. E nós estamos desde o primeiro dia relembrando você que algumas pessoas, elas buscam o sentido para as suas vidas de diversas formas. Ela busca na religião, ela busca no esporte, ela busca nos estudos, ela busca nos negócios, ela busca nos prazeres, na filosofia. Ela procura criar um meio de buscar sentido para a sua vida. Mas nós vamos aprender na palavra do Senhor que tudo isso, na verdade, quando chega no final de todas as coisas, o vazio está lá. Porque só tem uma maneira de encontrarmos o verdadeiro sentido para as nossas vidas. É quando o nosso coração se encontra alinhado com o propósito de Deus. E aí nós estamos fazendo a pergunta: qual é o sentido da vida para você? E aí nessa noite nós vamos falar a respeito de um assunto que ele é muito relevante, não muito falado, mas em um momento ou outro ele vai chegar ao seu coração e você vai se questionar. E você precisa de conhecimento, e você precisa de entendimento, e você precisa de revelação para lidar com essa questão, que é a eternidade. A eternidade para nós, muitas vezes nós não sabemos nem falar a respeito dela, e nem o que ela significa. Só que eu e você precisamos ter clareza que fomos criados para sermos eternos. Não fomos criados para a morte, não fomos criados para a destruição. Fomos criados, planejados, sonhados, gerados para a vida, para a eternidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e espero que o Espírito Santo te desafie. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Você pode usar a sua Bíblia, você pode usar o seu celular, você pode acompanhar aqui no telão. Só quero te fazer um pedido: se for usar o seu celular, mantenha apenas no texto. Não abra as mensagens paralelas, para que você não seja distraído e perca o que o Senhor quer falar com você. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem, no coração da Rosângela, no coração do José, no coração da Maria, no coração da Joana, o anseio pela eternidade. Nenhum de nós aqui, saudavelmente, a não ser uma mente que esteja profundamente doente, com distorções agressivas, vai estar desejando a morte. Se você está saudável, como eu estou saudável, todos nós vamos estar sim, ansiando pela vida, ansiando pelas promessas, ansiando pela bênção do Senhor nas nossas vidas. Mas Hebreus, capítulo 13, versículo 14, vai nos dizer assim: pois não temos aqui nenhuma cidade permanente. Talvez você não ame tanto Muriaé, ou talvez você ame muito Muriaé.
Talvez você elegeu Muriaé para a sua aposentadoria. Mas apesar de você eleger Muriaé para a sua aposentadoria, como eu já elegi, aqui não é a nossa eternidade. Aqui não é permanente para nós. Aqui é transitório. E o autor de Hebreus vai falar com clareza a respeito disso. E ele vai também nos desafiar da seguinte maneira: mas buscamos o que há de vir. Vamos construir nossos sonhos, vamos trabalhar, vamos nos esforçar, vamos criar nossa família, vamos educar os nossos filhos, vamos desfrutar dos nossos netos, mas tem um lugar para voltar. Tem um lugar que não é esse aqui, que vai ser a nossa realidade. E aí, Abraham Lincoln, nós conhecemos a sua história como um grande estadista. Ele vai dizer o seguinte: Deus certamente não criou o ser como o homem para existir por um dia. O homem foi feito para a imortalidade. Pastora, se nós fomos criados para a imortalidade, então por que nós morremos? Porque um jovem de 17, uma criança de 8, porque um homem de 30, 40 anos, uma mulher, tem que experimentar a morte? Por causa do pecado. Por causa da quebra da aliança. Porque divorciamos o nosso coração do Senhor. Por isso que nós temos que enfrentar essas situações. Mas nós vamos precisar então parar para pensar o quê? Irmãos, nós precisamos pensar que a vida aqui, ainda que ela dure 70, 90 ou até 100 anos, eu conheço pouquíssimas pessoas de 100 anos. E acredito que você também. Eu conheço apenas uma pessoa que tem 103 anos e eu fico admirada em vê-la forte e saudável. Nós precisamos dizer que a vida aqui é um ensaio. Ou a vida aqui é um vestibular. Ou a vida aqui é uma produção, aonde eu e você vamos ser treinados para chegar aonde nós precisamos chegar. E aonde nós precisamos chegar? Nós precisamos chegar no que estamos chamando de eternidade. E aí eu vou fazer essa pergunta, que eu quero que ela te questione: aonde você vai passar a sua eternidade? Você tem certeza? Você tem clareza? Porque se a vida terrestre, ela é apenas um embarque, nós estamos apenas nos preparando para a viagem que vamos fazer. E essa viagem tem um destino certo. E esse destino, ele não pode ter atalho, ele tem que ser exatamente para onde nós estamos planejando ir, que é a casa do Pai, que é a presença do Senhor, que é o lugar de liberdade, que é o lugar de vida, que é o lugar de alegria, que é o lugar de desfrute, que é o lugar de paz. Eu e você não podemos ter confusão a esse respeito. Então eu vou te perguntar com muita clareza: aonde você vai passar a eternidade? Porque se nós olharmos para a história, nós vamos descobrir que todos os povos, independente da sua maneira de encarar a vida, eles têm uma preocupação com a eternidade. Se você vai para os antigos egípcios, você vai encontrar as grandes pirâmides construídas com túmulos luxuosos, prevendo eternidade. É impressionante quando nós nos deparamos com esses ícones. Se nós olhamos para os incas, para os maias, nós vamos ver claramente que eles também tinham suas crenças e valorizavam a sua cultura. Se nós não formos muito longe, mas se nós olharmos para o Brasil, se nós olharmos para
os índios e Yanomamis, nós vamos ver na cultura deles, eles comendo a cinza dos seus parentes cremados, exatamente na convicção de que a eternidade passa por esse valor. Então, independente de crenças, independente de cultura, nós vamos precisar entender que a vida não acaba aqui. Muito enganado está quem está pensando que na hora que nós dermos o nosso último suspiro, que na hora que nós não tivermos mais direito de decisão, tudo acabou. Pelo contrário, é aí que tudo está começando. E se nós não tivermos tido a habilidade de fazermos a escolha certa, nós vamos ter que enfrentar uma realidade dura e difícil pela frente. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, parte B, novamente nós vamos ser lembrados da verdade que Deus colocou no nosso coração. A eternidade, ela está dentro de nós. E isso ganha muito sentido quando você depara com a morte dentro de casa. Quando você perde um ente querido. Quando você perde um amigo do coração. Ou quando você perde um pai, ou quando você perde um filho, ou quando você perde o cônjuge, quando você perde aquela pessoa de significado que você ama muito, a morte vai ganhar um sentido impressionante. E aí você vai pensar seriamente a respeito dela. E aí você vai buscar entendimento, você vai buscar revelação, se a eternidade é uma verdade. E se a eternidade for uma verdade, você vai desfrutar de consolo e paz. Se a eternidade for uma verdade no seu coração, você vai desfrutar de alegria e confiança. Mas se a eternidade não for um assunto bem resolvido dentro de você, você vai se perturbar. E muitas pessoas que nós conhecemos não só se perturbaram, mas romperam com Deus. Quebraram a sua aliança, quebraram a sua amizade, quebraram a sua comunhão, porque na hora que a morte chegou na sua casa, quando ela arrebatou aqueles de significado, as pessoas romperam com Deus. Por que isso acontece? Porque não tinha clareza do que é a eternidade. Porque uma coisa é certa, um dia o nosso coração vai parar de bater. Um dia o coração da pessoa amada vai parar de bater. E o que eu e você vamos precisar é termos a clareza em Deus, de onde estamos, de como é a nossa experiência, do que construímos. Porque a nossa eternidade não é construída quando chegamos lá. A nossa eternidade é construída aqui. Tem muitas pessoas que dizem assim: ah, pastora, eu vou deixar para pensar nisso quando eu chegar lá. Não vai chegar, meu irmão. Porque a palavra do Senhor diz que a eternidade, ela não é construída quando nós chegamos lá. Ela é construída agora. Ela é construída hoje. Ela é construída com as nossas decisões desse tempo. Eu vou definir com as minhas escolhas, com a minha experiência, com a minha obediência, se estou construindo uma eternidade de paz, ou se estou rompendo com os princípios que me dão segurança. E aí eu convido você a ir para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Eu vou beber várias vezes água hoje, tá, queridos? Olha o que Paulo vai falar para nós pastoralmente. Ele vai dizer assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena. O que é a temporária habitação terrena? É esse corpo aí, ó, que você está carregando. É isso aqui, ó, que vocês conseguem enxergar da Rosângela. Essa é a casa que Paulo está chamando de habitação terrena.
E Paulo vai dizer o seguinte: quando for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial. A palavra do Senhor diz que nós vamos ter um corpo celestial, que esse corpo vai ser transformado, e nós vamos receber uma outra estrutura. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer, e Paulo vai nos provocar a dizer, que precisa haver em nós um gemido, que precisa haver em nós uma busca, um esforço, uma dedicação, para que esse lugar que vai ser definitivamente um corpo glorioso diante de Deus, seja construído. Mas isso não é construído com celebração, isso não é construído com festa, isso não é construído com danças, isso é construído com gemido. Porque crescer na presença do Senhor e amadurecer na presença do Senhor é um grande desafio. E aí eu vou te desafiar a parar e avaliar o seguinte: nós temos muitas opções aqui hoje. Você tem a opção de amar o Senhor e deixar de amar. Você tem a opção de congregar ou não congregar. A palavra do Senhor vai nos orientar que congregar é uma ordenança. A partir do momento que eu deixo-me de congregar, porque eu não preciso estar ligado à videira para frutificar, eu estou pecando, porque eu estou quebrando um mandamento, eu estou quebrando uma ordenança, eu estou quebrando uma orientação. Mas eu tenho a opção. Eu tenho a opção de morar em qualquer bairro de Muriaé, em qualquer cidade do nosso estado, ou qualquer cidade do nosso país. Eu tenho a opção de ser metodista, de ser assembleano, de ser presbiteriano. Eu tenho muitas opções. Eu tenho a opção de crer e de não crer, de amar e de não amar. Isso o Senhor me dá, porque Ele nos criou como homens e mulheres livres. Ele ama você, Ele atrai o seu coração, Ele te orienta, Ele te ensina, mas Ele não te obriga. Ele te dá o direito de escolha. Mas não fica ofendido com a palavra que eu vou te dizer. No futuro, nós só vamos ter duas. Enquanto hoje você tem centenas, enquanto hoje você tem dezenas de opções, no futuro nós vamos ter apenas duas: céu ou inferno. No futuro nós não temos dezenas de opções. Lá é como um funil que vai estreitar. Aqui você vai quando quer, do jeito que quer, vai para onde quiser, faz a hora que quiser, mora onde que quiser, adora onde que quiser. Agora lá não, meu irmão. Lá tem dois lugares para nós estarmos. Se nós escolhermos corretamente, nós estaremos nos céus. Mas se nós não escolheremos corretamente, nós vamos ter que enfrentar o inferno. E falar de inferno não é uma mensagem tão interessante para nós. Mas o C.S. Lewis, quem gosta aí, né, desse autor, dos seus livros, dos seus filmes, ele vai dizer o seguinte: existem dois tipos de pessoas na Terra. E ele vai dizer o seguinte: aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. E aquelas a quem Deus diz, então faça do seu jeito. Então a impressão que Deus é agressivo quando fala dessa maneira. Mas não é. Não é falta de zelo, não é falta de cuidado, não é falta de amor. Não é falta de intenção de Deus de nos salvar, porque a cruz é uma realidade. Só que porque fomos criados com o direito de liberdade, de fazermos a nossa escolha, nós vamos escolher em qual fileira nós vamos caminhar. Nós vamos escolher se nós vamos ser os filhos que vamos obedecer à voz
cuido da minha vida. Eu sei o que é importante. Eu sei quando tomar a decisão. E aí Deus vai falar: tudo bem, faça do seu jeito. Eu prefiro deixar fazer a vontade de Deus na minha vida. E eu quero caminhar nessa direção. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Novamente, Paulo vai estar nos ensinando o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Paulo, ele estava dizendo assim: o controle da minha vida, as minhas próprias escolhas, a minha própria conquista, aquilo que eu achava que poderia trazer muitos benefícios para mim, eu entendi que é perda. E agora eu vou precisar caminhar numa nova descoberta, fazendo o que é necessário fazer. E aí nós vamos falar a respeito de um som que precisamos emitir. Porque nessa noite nós emitimos um som aqui. Nós tivemos a banda nos auxiliando com o seu ritmo, com o som da sua voz, para ministrarmos uma adoração ao Senhor. Mas Paulo vai nos desafiar o seguinte: que cada ato da nossa vida, que cada decisão que nós tomamos, que cada vida que nós tocamos, ou cada renúncia que nós fazemos, é um acorde que soará na eternidade. Então não pense que o que nós estamos fazendo não tem comprometimento nenhum. Não pense que por menor que seja as nossas decisões, elas não estão produzindo um efeito na nossa vida. Tudo que nós fazemos, tudo que nós decidimos, não passa em branco aos olhos de Deus. Tudo Ele vê, tudo Ele contempla, e tudo nós vamos precisar responder. E aí eu volto a te perguntar: aonde você vai passar a eternidade? Ou melhor, então, o que é eternidade? Se fica difícil falarmos da eternidade, porque é algo muito abstrato para nós, pastora, fala da eternidade de uma forma concreta, de uma forma que nós possamos assimilar com facilidade, porque falar da eternidade é algo muito abstrato para nós. Eu sei que fica muito difícil a gente descrever, porque Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele vai fazer a seguinte referência. Ele vai dizer assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e ainda ele vai dizer: mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para nós. Então Paulo, ele nos coloca numa situação desafiadora, porque ele vai dizer: se olho nenhum contemplou, se ouvido nunca de ninguém ouviu, se mente nenhuma conseguiu acessar essa eternidade, então como que eu vou falar de forma concreta para vocês? Ela vai ser realmente uma questão de fé. Ela vai ser uma questão de revelação. Ela vai ser uma questão de experiência. Mas eu posso trazer para vocês alguns valores nos quais essa eternidade vai ser tocada. Irmãos, eu já ouvi algumas mensagens a respeito da eternidade. Eu já ouvi pregação dos preguiçosos a respeito da eternidade, e fiquei escandalizada. Porque um dia, ouvindo um pregador, descrevendo o céu dele, ele diz: o meu céu é de uma casa maravilhosa de 2 andares, numa cama maravilhosa de 4 metros, quer rolar muito, não quer? E ainda com um botão automático que quando eu aperto já me joga dentro da piscina direto.
Eu falei, esse é preguiçoso, quer uma casa de 2 andares, não quer nem descer a escada. Não é o meu céu. Eu nem quero esse céu. E talvez o céu que você tem na mente é muito diferente do meu. Porque o céu que eu imagino, meus irmãos, eu tento imaginar aquele céu, sabe, aonde a palavra descreve. Eu vou poder brincar com o leão, eu vou poder brincar com o urso, eu vou poder correr com aqueles cavalos maravilhosos que a gente vê só nos filmes, eu vou ver as árvores mais lindas frutíferas, eu vou ver as árvores mais lindas, eu vou ver as águas mais puras, eu vou ver o verde mais extraordinário, mas eu não quero ficar à toa não, eu quero trabalhar porque eu amo trabalhar. Eu quero ajudar a cuidar das árvores, eu quero ajudar a cuidar dos animais, mas o lugar que eu mais quero ficar é pertinho do trono, adorando junto com os anjos, porque a palavra do Senhor diz que lá são 24 horas de adoração, e eu quero estar lá no meio, porque se adorar aqui é bom, lá vai ser melhor ainda. É o meu céu abstrato, não sei o seu, mas o meu aproxima disso. Mas Paulo diz que não dá para imaginar. Então, se eu ficar falando besteira aqui, vocês me perdoem. E vocês vão dizer, não quero o céu da pastora, como eu não quero o céu daquele pastor que eu ouvi. Só que tem valores para nós chegarmos lá. E quais são os valores que nós temos que ter para chegarmos lá? O primeiro, crer em Jesus Cristo. E aí eu convido você a ir para a palavra do Senhor, João 14, versículo 1, versículo 2. Disse Jesus, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Eu prefiro o tradicional. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não houvesse, eu não diria a vocês, vou para lá para preparar lugar para vocês. Quando eu olho para essa palavra, eu vou aprendendo alguns princípios inegociáveis. O primeiro, reconhecer que Ele é filho. Se você não reconhece que Ele é filho, se você não crê, você já está impedido de chegar lá. Porque a palavra ela é clara. Só nos tornamos filhos a partir do momento que declararmos a nossa fé. Mas crer passa pelo viés de confiar no sacrifício da cruz. Se o sacrifício da cruz não é poderoso para você, se ele não te desafia a intimidade, se ele não te desafia a entrega, se ele não te desafia a maturidade, talvez você vai ter a infeliz sorte de não chegar na eternidade. Porque se chegar lá passa pelo princípio da crença, de crer em Jesus, de confessar Ele como Senhor e Salvador, passa também pelo viés de confiar no poder redentor que a cruz precisa ministrar a mim e a você. Mas crer também é recebê-lo, mas segui-lo com obediência. E aí, o crer traz um desafio tríade. Eu preciso saber que Ele é filho, eu preciso saber que Ele é Senhor, eu preciso confessar que Ele realmente é, mas eu preciso confiar no poder da cruz, e não só confiar, eu preciso segui-lo e obedecê-lo. Talvez crer não seja tão desafiador, mas seguir e obedecer pode ser o maior obstáculo para você. Porque seguir, você vai ter que colocar Ele como prioridade. Seguir, você vai ter que colocá-lo na sua agenda. Segui-lo, você talvez vai ter que contrariar alguns amigos. Segui-lo, talvez você vai precisar abrir mão de alguma coisa que você gostaria de estar fazendo exatamente nesse momento. Mas você precisa estar aqui, se alimentando, se fortalecendo, se encorajando para obedecê-lo.
E a obediência traz para nós um desafio muito grande, porque obedecer em alguns momentos é abrir mão de nós mesmos, dos direitos que nós temos, das vontades que nós temos. Talvez hoje eu poderia ter a vontade de ficar em casa assistindo um bom filme para iniciar a minha manhã de trabalho. Mas cabe a mim obedecer o Senhor. Eu estou aqui junto com você, cultuando, adorando, celebrando, bendizendo e construindo nossa eternidade para a glória do nome dEle. O primeiro desafio é crer. E João, ele vai falar desse nível de crença revelada. E esse nível de crença revelada se encontra em 1 João, capítulo 5, versículos 5 e 6, que vai nos dizer assim: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E aí nós cremos, nós quebramos um mito. Nós quebramos uma ideia de senso comum, uma mentira de Satanás, podendo dizer assim: todos são filhos de Deus. Não, meu irmão, isso é uma mentira. Nem toda criatura é filho. Para se tornar filho precisa de crer. Se não houver a declaração de fé, não se torna filho, se torna apenas criatura. Quando é que eu me tornei filha? Quando eu assumi Jesus como meu único e eterno Salvador. E aí tem ações que precisam acompanhar a nossa declaração de fé. E quais são as ações que precisam acompanhar a nossa declaração de fé? João vai continuar dizendo, ele vai dizer, crer. Além de crer que ele é filho, também vai precisar professar que ele veio por meio de água e sangue. O que quer dizer isso, pastora? Não adianta você crer e você não experimentar o batismo de água. Não adianta você crer e não assumir uma aliança. Não adianta você crer e você não passar pelo poder redentor da cruz. Quando eu creio que ele veio com essa proposta, trazendo que eu preciso professar a minha fé, mas eu preciso me batizar, mas eu preciso também declarar a redenção da cruz na minha vida. Ele é redentor e ele me libertou, e ele me transformou, e ele me purificou, e ele me curou. Eu sou nova criatura, porque eu experimentei a revelação de quem ele é. E passar por isso, às vezes é desafiador. Eu já cansei de contar a minha experiência para vocês. Eu fui a primeira da minha casa a se converter. De uma família muito tradicional. E com muitas dificuldades de entendimento dessa experiência espiritual. E quando eu tenho a minha experiência e faço a minha declaração de fé, e assumo o compromisso com a minha igreja, e passo a viver essa redenção na minha vida, a minha família rompe comigo. A minha mãe me agrediu fisicamente na frente dos meus amigos. Ela me fez fazer uma escolha, ou viver com a família, ou viver com a minha nova experiência de fé. E eu era uma nova convertida, eu tinha acabado de aceitar Jesus. Eu não estava enraizada, eu não tinha a experiência e a maturidade que eu tenho hoje. Eu estava iniciando a minha caminhada, eu não tinha nem lido a Bíblia ainda. Eu não conhecia nem os valores espirituais ainda. Mas a presença de Deus já era suficiente em mim para me manter firme na sua presença. E aí eu pergunto, glória a Deus? Você já aceitou Jesus como seu único e eterno Salvador? Você já professou a sua fé? Você já se batizou?
Você crê nesse poder redentor da cruz que te transformou e que te trouxe até aqui? Aí nós precisamos dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Crer na eternidade e na promessa de Deus. Então, nós estamos dizendo para vocês que a eternidade é verdade. A eternidade não é uma história que nós estamos enganando você. Vai chegar um dia que nós vamos chegar lá. Vai chegar um dia que eu e você vamos ter que encarar. Não dá para fugir, não dá para passar a senha. Não dá para dizer, vai primeiro em meu lugar e me conta depois. Não dá para contar. Ninguém voltou para contar. E aí eu quero desafiar você aí para Mateus, capítulo 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas promessas não passarão. Na palavra do Senhor existem mais de 20.000 promessas. Mais de 20.000. Você tem uma, ou mais de uma, eu tenho várias. Talvez você também tenha uma coleção delas. A questão que nós precisamos responder ao Senhor: qual promessa estamos precisando para hoje? Qual promessa estamos precisando para esse tempo? Qual promessa nós estamos precisando que se renove nesse dia? Porque as promessas do Senhor não têm prazo. As promessas do Senhor não caducam. Isso é a própria palavra que diz. Mas eu e você precisamos entender o que nós estamos precisando para hoje, para que essa promessa comunique ao nosso espírito qual é a posição que nós precisamos tomar. E aí eu vou olhar para a palavra do Senhor e vou perceber que se eu e você permanecemos conectados a Deus, nós não corremos nenhum risco. Não importa o tempo. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver. Nós não sabemos qual é o desafio que nós vamos ter que enfrentar de hoje para amanhã ou daqui a um mês. Mas nós sabemos que não estamos sozinhos, Ele está conosco. Mas nós estamos vivendo a construção dessa eternidade aqui. Então, irmãos, a morte passa a ser menos intimidadora para nós. Porque Paulo vai dizer, para mim não importa se é viver ou morrer. O importante é que se eu viver, eu estou vivendo com Ele, e se eu morrer, eu morro para Ele. Então, se eu e você estamos construindo a nossa eternidade aqui, a morte não vai ser tão assustadora para nós. Eu não sei se você já teve uma experiência de quase morrer, mas eu já tive, irmãos, de verdade. Eu já me submeti a uma cirurgia que era apenas para 40 minutos, para eu sair no outro dia, e eu tive uma complicação terrível na cirurgia. Eu acabei ficando 9 dias internada, muito ruim no hospital. O hospital todo comentando, nossa, no quarto tal tem uma pastora morrendo. E eu achei que eu ia morrer mesmo. E eu passei muito aperto. E eu vou dizer para vocês, se eu não tivesse certeza da salvação, eu iria estar vivendo dias desesperadores. Porque tinha momento que a impressão que eu tinha, que eu estava, sabe, sem força nenhuma. Uma fraqueza me tomava, que eu não conseguia abrir os olhos, que eu não conseguia responder. E é como se o meu espírito estivesse indo. E eu só pensava assim, eu acho que agora eu vou morrer. Porque não está bonito para o meu lado, não. Só que, graças a Deus, Deus tinha um propósito ainda comigo aqui. Eu ainda não estava perfeita, glória a Deus. Que o dia que eu estiver perfeitinha, Ele me leva. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, nessa noite eu e você vamos precisar responder. Então, a eternidade é real, é verdadeira para você, porque nós vamos precisar falar de um outro assunto. E um outro assunto que eu e você precisamos responder com muita clareza, a certeza de um novo nascimento. E aí, essa pergunta vai precisar gritar dentro de você. Você verdadeiramente nasceu de novo?
Você já confessou Jesus como seu único e eterno Salvador? Você já assumiu a sua aliança em Deus através da declaração de redenção, através do batismo? Mas você já nasceu de novo, de verdade, para viver uma espiritualidade madura e saudável? Nós vamos nos deparar com uma conversa. E nós vamos ouvir essa conversa, não de duas pessoas imaturas, mas de um grande sábio, de um homem de tamanho respeito com a pessoa de Jesus. Aí eu convido você a ir para João 3, versículo 3, versículo 7. E nós vamos assistir a seguinte conversa. Jesus declarou, aqui é Jesus falando: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, um homem de moral, intelectual, religioso, experimentado, admirado, aquele homem que, sem mácula na sua história, vai dizer o seguinte: mas como alguém pode nascer de novo já sendo velho? Sendo adulto, como é que isso pode acontecer? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. É uma dúvida que não é uma pessoa sem conhecimento que estava fazendo. Era uma pessoa que tinha profundo conhecimento que estava fazendo esse diálogo com Jesus. Aí Jesus responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te dizer, é necessário que vocês nasçam de novo. E aí eu vou fazer a pergunta: então, o que é o novo nascimento? Como que eu alcanço a eternidade? Eu só alcanço a eternidade passando por esses valores práticos, de crer em Jesus, de me aliançar com o Senhor, de crer na eternidade e de viver o novo nascimento. Mas como que eu vivo o nascimento? Por uma transformação interior. Como que o novo nascimento acontece dentro de você? Quando a sua natureza muda, quando a sua mentalidade muda, quando os seus valores são transformados, quando a experiência de Deus está dentro de você, quando a vida de Deus passa a jorrar em você. O novo nascimento acontece quando a minha mentalidade, a minha vida interna é profundamente transformada pelo Senhor. Mas o novo nascimento acontece quando eu experimento o perdão para a nova vida. Todos nós aqui temos uma história de que quebramos alguém, de que cometemos pecado, de que fracassamos em algum momento da nossa história, que nos perdemos no caminho, no processo. Mas quando o novo nascimento acontece, o perdão do Senhor ministra em nós, nós somos transformados em novas pessoas, nós somos lavados e remidos, nossos pecados são perdoados, nós quebramos as correntes, nós derrubamos as prisões, nós estamos profundamente preparados para iniciar uma nova história. Quando o novo nascimento chega, o perdão do Senhor me envolve. E quem aqui nunca precisou do perdão do Senhor? Por mais que você tenha uma vida muito simples, por mais que você nunca usou droga, nunca prostituiu, nunca roubou, nunca matou, você precisa de perdão.
Porque a palavra do Senhor vai dizer que em pecado nos concebeu nossa mãe. Porque a raiz adâmica está dentro de nós. E aí, eu e você vamos precisar do perdão. Mas o novo nascimento também acontece quando a ação do Espírito Santo começa a atuar em nossas vidas. Vocês já ouviram nós falarmos inúmeras vezes da regeneração? O Espírito de Deus mora dentro de nós. E na hora que o novo nascimento acontece, quando nossos olhos espirituais são abertos, quando a vida de Deus passa a habitar em nós, nosso espírito é regenerado. E o Espírito de Deus passa a agir, a atuar dentro de nós, onde o fogo do Espírito começa a arder em nossas vidas. E o poder do Espírito Santo começa a nos governar poderosamente. Mas também, o novo nascimento nos dá a certeza que somos filhos e que temos entrada franca no reino. Eu sou do reino, você é do reino. Por isso que nós sempre vamos dizer, quando alguém da nossa fé, prática de fé, morre, que está voltando para casa. Porque nós não nascemos aqui, nós nascemos lá no coração dele. Lá é o nosso lugar, lá é a nossa herança. E aí, se você vai para 2 Coríntios 5, versículo 17, vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Por isso, quando eu e você cremos em Jesus, quando eu e você proclamamos a eternidade crendo nas suas promessas, quando eu e você nascemos de novo, nós rompemos com as trevas, nós quebramos toda a influência de Satanás nas nossas vidas e nós tornamos homens e mulheres, filhos e filhas do Pai, sustentado por Ele, amado por Ele e com o direito de viver todas as suas promessas. Mas aí nós precisamos responder. Então, você já nasceu de novo? Pastora, você sabe quando isso aconteceu? Sei. Eu sei quando isso aconteceu. Eu já contei para vocês que eu vim de um lar tradicional no catolicismo. Minha família toda era liderança e ainda hoje parte da minha família lidera. A minha casa tinha uma influência muito grande dos padres. Deles frequentarem a minha casa. Deles serem amigos íntimos nossos. E eu encontro com Jesus. E encontrar com Jesus foi um drama, porque quando eu me caso, eu me casei na igreja católica, na matriz ali em Carangola. Quem celebrou meu casamento foi o padre Paulo na época, hoje já bispo, ainda continua amigo. Padre Célio, que o Ronald acontece que hoje não é mais padre, mora ali na cidade de Fervedouro, o Ronald Araújo conhece, que na época que era padre, era um grande amigo meu. E celebraram o meu casamento ali e eu me casei. Com a seguinte declaração: ah, Rosângela, nós vamos celebrar o seu casamento, mas você vai trazer o Ronald para o nosso lado. O Ronald vai deixar de ser metodista e vai vir praticar a fé católica. Nada contra isso, irmãos. Não estou criticando, não, estou contando a minha experiência. Só que vocês conhecem a história. Apesar da minha família ser muito religiosa, eu sou fruto de um lar de violência, que traz um histórico de assassinato. Eu fui criada com ameaças, eu fui criada com arma na mão. Às vezes eu conto, as pessoas não acreditam. Mas era muito comum as pessoas chegarem lá em casa e nos encontrar fazendo tiro ao alvo. Porque o nosso ambiente era de violência. Era natural isso para nós. Só que o Ronald era crente, gente. E quando eu caso com o Ronald,
eu saio daquele lar violento, eu saio daquela proposta dura que eu vivia, e todos os dias eu vejo o meu marido de joelho orando. E todos os dias eu vejo ele lendo a Bíblia. E ele me perguntando se podia ler a Bíblia para eu ouvir. E quando eu dizia que ele podia ler, ele me perguntava: você entendeu o que eu li? Não, não entendi não. Posso te explicar? Pode. Nesse processo de ler e me explicar, com 8 meses de casado, eu tive a minha experiência de salvação. E eu me lembro de 2 eventos importantíssimos. O primeiro, um culto que eu fui na Metodista. E quando eu cheguei no culto da Metodista, estava acontecendo o teatro das 10 virgens. E eu fiquei com um sentimento de que Deus era injusto. Porque quando eu vi ensinando que as 5 virgens tinham azeite na botija, mas não foram corajosas para dividir com as inércias, eu fiquei cheia de senso de justiça. Em vez de eu deixar a palavra entrar no meu coração e me convencer que eu precisava me tornar uma preparada para a eternidade, eu saí daquele culto revoltada com Deus. Por que aquelas mulheres não foram ajudadas? Eu não tinha revelação do Espírito no meu coração. E eu trago isso na minha história. Gente, como eu me revoltei com Deus aquele dia. Por que aquelas mulheres não foram ajudadas e elas ficaram perdidas? Porque eu também era uma perdida sem revelação. E eu pensei: não volto nessa igreja mais não. Esse Deus aí eu não quero não. Eles não se ajudam. Eles deixam um grupo perecer. Então eu não quero não. E continuou o Ronald ministrando para mim. E aí voltei num outro culto. E quando eu volto para o outro culto, o pastor estava pregando. E quando o pastor estava pregando, irmãos, aconteceu algo comigo que eu não sei explicar para vocês. Ele estava usando o texto de Isaías capítulo 1. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra, mas se não quiseres, sereis devorada a espada. Enquanto aquele homem muito simples pregava aquela mensagem muito simples, um choro começou a tomar conta de mim. E eu comecei a refletir que eu não tinha a liberdade de comer o melhor dessa terra. Eu comecei a perceber que eu não fazia parte desse grupo que sabia fazer a escolha. E que eu não tinha a liberdade de caminhar com Deus, como muitos ali estavam dizendo ter. E eu comecei num choro compulsivo. E eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. E chegou um momento que eu não conseguia, irmãos, em nome de Jesus, eu estou aqui no altar do Senhor. Eu não conseguia ouvir o pastor. E eu não conseguia ver ninguém dentro da igreja. É como se eu estivesse num lugar sozinha. Sozinha, eu e a presença de Deus. Eu não conseguia ouvir as vozes, eu não conseguia ver as pessoas, até que o pastor começou a fazer o apelo. Eu não me vi me levantar do meu lugar e chegar no altar. Eu só caí em mim quando eu já estava lá no altar dizendo: eu quero Jesus como meu eterno Salvador. Mas eu quero dizer para vocês que a partir daquele dia a minha vida foi transformada. Eu nasci de novo. Eu creio no Filho. Eu creio no poder da cruz. Eu ando em obediência. Eu sirvo o Senhor. Eu amo o Senhor. E hoje eu estou pregando para vocês que eu quero celebrar com vocês a eternidade. Quando eu chegar lá, eu quero olhar para o lado e encontrar a Sandra. Eu quero encontrar o César. Eu quero encontrar a Sueli. Eu quero encontrar a Thalita. E eu quero dizer: que bom que nós conseguimos chegar. Porque a eternidade é realidade. E ela é o princípio da nossa entrega real ao Senhor. E nós vamos dizer: a salvação, ela é de graça. Mas a vida com Deus sempre vai ter um preço a pagar.
E aí nessa campanha, aonde eu e você estamos buscando o sentido da vida, esse sentido passa pelo viés de que Ele realmente é Senhor da sua vida e da minha. Que realmente nós o conhecemos, e nós o amamos, e nós o proclamamos. Então eu gostaria de convidar você nesse momento a se colocar de pé, e a curvar a sua cabeça. E você responder ao Senhor. Você crê que Ele é Senhor e Salvador da sua vida? Você crê? Você já o declarou? Você já publicou? Um dia como eu, não sei como foi a sua experiência, mas eu contei a minha. Você assumiu esse lugar dizendo: a partir de hoje Ele é o meu Senhor. A partir de hoje Ele é o meu Salvador. A partir de hoje, eu tenho direito a essa eternidade, porque eu nasci da água e do Espírito. Eu creio em Jesus, Ele é o meu Redentor e o meu Senhor. Então gostaria que você fechasse os olhos, que você curvasse a sua cabeça e que você respondesse. Se você crê realmente que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, simplesmente, pode ser só no seu coração, não precisa emitir som, mas começa aí no seu lugar a dizer: obrigada, Jesus, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor, eu te encontrei. Começa a lembrar o dia que você o encontrou. Talvez você vai dizer: Senhor, eu o encontrei no meu quarto, eu o encontrei na minha sala, eu o encontrei naquela situação difícil que o Senhor me tirou de lá. Eu o encontrei numa mensagem pregada, eu o encontrei no abraço de um amigo, eu o encontrei num testemunho de vida, mas um dia eu te encontrei e eu te assumi como Senhor da minha vida. Mas talvez você vai dizer: Pai, eu ainda não te encontrei. Eu preciso te encontrar. Eu preciso te encontrar. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Eu preciso crer nessa eternidade. Eu preciso me preparar para estar lá. Pai, eu me desviei, eu me perdi. Pai, me escondi, eu fugi, eu me magoei, eu me ofendi, eu não sei o que aconteceu, mas eu desisti de caminhar, só que hoje eu estou de volta, e hoje eu quero voltar para os teus pés. E talvez você vai dizer: Pai, eu preciso nascer de novo, eu preciso de uma nova visão de mundo, eu preciso de uma nova visão de quem é o Senhor, eu preciso de uma nova visão de quem sou eu mesmo, eu preciso de um encontro, eu preciso da experiência, da segurança que em Ti eu me torno filho ou me torno filha. Eu gostaria que você estivesse muito sensível à ação do Espírito Santo nesse lugar, porque tem uma presença doce do Espírito de Deus no nosso meio, porque a eternidade é um assunto difícil de ser falado, de ser entendido, mas é uma revelação libertadora para a nossa caminhada. Mas precisamos de coragem para viver a eternidade, e precisamos de coragem para andar em obediência ao Senhor. Vamos lembrar,
precisamos conhecê-lo, precisamos segui-lo e precisamos obedecê-lo. Então eu quero fazer a seguinte pergunta: tem alguém aqui nessa noite que, entendendo a revelação do Espírito no seu coração, quer confessar Jesus como Senhor da sua vida nessa noite? Tem alguém aqui nessa noite dizendo: eu preciso de aceitar Jesus como meu Senhor, porque eu volto para casa nessa noite como filho, eu volto para casa nessa noite com direito à eternidade, eu volto para casa nessa noite com direito de viver as promessas do Senhor. Tem alguém aqui que precisa fazer isso? Se tiver, eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar e vir para o altar do Senhor.